Prazer, meu nome é Fernando Ortiz. E eu sou o Silvio. Bem-vindo ao nosso canal Psicologia Ortiz. Hoje vamos falar sobre autoconhecimento e o que isso tem a ver com as metas, né? Como isso influencia na realização de metas. Mas antes que mais nada, Silvio, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é a capacidade que nós temos de conhecer a nós mesmos. Como o próprio nome já diz, de eu saber identificar as minhas potencialidades, os meus pontos fracos, as minhas limitações, os meus traumas, para que eu consiga, tendo ciência de mim mesmo, poder usar o que eu já tenho a meu favor para facilitar, atingir meus objetivos e melhorar a minha relação com o mundo ao meu redor. E saber onde trabalhar nos meus pontos frágeis para que também coopere com esse objetivo. Isso é essencial na hora das metas. Por quê? Porque como que eu vou colocar a meta de melhorar algo se eu não sei se eu preciso melhorar aquilo? Então, está diretamente ligado ao autoconhecimento com a realização de metas. Como o Silvio falou, se eu olho para mim mesmo e vejo que tem uma habilidade que eu preciso melhorar, pode ser no meu relacionamento, pode ser no trabalho, aquela meta, aquela habilidade, vai ser a que eu vou escolher desenvolver. Mas não só isso, eu também preciso olhar, quando a gente fala sobre autoconhecimento, eu também preciso olhar na minha rotina, certo? Porque se eu sei que eu chego muito cansado do trabalho e que depois do trabalho é o pior momento de produtividade para mim, então talvez não seja naquele momento que eu devo focar na minha meta mais essencial, como por exemplo o exercício físico. Então, se eu sou mais produtiva de manhã, eu vou focar na parte da manhã para eu desenvolver a minha saúde física. Vocês entendem como estão diretamente relacionadas? E você pega, muitas vezes, a gente negligencia uma habilidade natural e, por exemplo, você pega um pai procurando desesperadamente que o seu filho se encaixe a todo custo dentro do modelo padrão do ambiente escolar. E às vezes esse filho ele tem uma habilidade de comunicação muito boa, justamente por isso ele leva bronca, porque ele conversa, porque ele é muito sociável. Então, para que não começar a tentar lapidar e a encontrar meios de que ele possa construir coisas importantes, construir metas, construir um futuro baseado naquilo que ele já tem de sobra. Então, aí que é a importância de nós conhecermos para saber usar muito bem a nosso favor aquilo que nós já temos, muitas vezes, com bastante abundância na nossa vida. Uma coisa que eu faço é dividir a minha vida em 5 áreas. As 5 áreas que mais são importantes para mim. Pode servir para você, outras pessoas adicionam ou diminuem. Mas no meu caso, eu divido em 5 áreas. A área espiritual, física, profissional, financeira e de relacionamento. Então, dentro dessas 5 áreas, eu vejo 3 pontos que eu preciso melhorar ou que eu queira desenvolver, e aí eu desenvolvo as minhas metas. Mas, Silvio, só o fato de eu me autoconhecer, isso já é suficiente para fazer as metas? Não, as metas... por exemplo, a gente pega no final do ano, a gente sempre tem as metas de final do ano, Então, eu fui lá, esse ano eu quero tal e tal e tal coisa. Uma meta vazia, uma meta desprovida de um plano de ação, uma meta desprovida de um cronograma, de um planejamento, ela é só um sonho distante. É um sonho que se realizaria talvez muito mais por obra do acaso do que porque você construiu algo. Então a meta, ela precisa ter fundamentalmente como base você ter um planejamento, você ter um esquema de trabalho para isso, você ter um cronograma, um passo a passo. E para isso há coisas que podem nos ajudar, há ferramentas, há estudos embasados que podem ajudar a como você transformar a sua meta numa realização. Como, por exemplo, a técnica SMART. Quando você for fazer as suas metas, ela tem que ter 5 características. A primeira é que ela seja específica. Ao invés de você escrever, eu quero ter uma vida saudável, você escreve, eu quero correr 5 quilômetros por semana. A segunda característica é que ela tem que ser mensurável. Ao invés de você falar, eu quero perder peso, tem que ser quantitativa, eu quero perder 5 quilos.
A terceira característica é que ela seja atingível, ou seja, que ela tem que ser desafiadora, mas não irrealista. Então, eu não vou colocar que eu quero perder 20 quilos em um mês, sendo que eu só tenho 2, 3 dias para fazer exercício físico. Ela tem que sim ser desafiadora, mas lembre, ela tem que ser atingível. A quarta característica é que ela tem que ter um tempo específico, ou seja, eu quero perder 5 quilos em até 6 meses. E por último, ela tem que ser relevante, ou seja, ela tem que ter um significado para você, ela tem que ter sentido para você. Então, se para você não faz sentido perder peso, então essa meta não é para você, mas talvez seja assim, ter uma vida mais saudável no sentido de fazer exercício físico. Então aí você já coloca uma meta de ir para a academia 3 vezes por semana. Uma coisa que facilita bastante seria dividir as metas em submetas. Por exemplo, eu quero começar a fazer corridas de 5 quilômetros. Então, hoje eu caminhei 4,5 km e corri os últimos 500 metros. Passado 3 dias eu correndo os 500 metros, meu corpo mais acostumado, eu corri 2 km, fiz 500 metros, corri mais 2 km e fiz outros 500 metros. Passado isso, eu vou ampliando até que eu chegue, depois de algum tempo, aos 5 km. A outra questão seria a gente antecipar obstáculos. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que se te derem 8 horas para cortar uma árvore, leve 6 afiando o machado. Então, isso seria você projetar questões para frente, dificuldades que você pode vir a encontrar, necessidades que podem compor o teu projeto, para que você se antecipe a isso. Então, se essa demanda surgir, você já havia se preparado para essa possibilidade de antemão, e isso não tiraria, quebraria o teu ritmo, ou tiraria o teu ânimo no projeto, ou criaria, às vezes, um obstáculo difícil de ser conciliado. Eu gosto muito desse detalhe de antecipação, porque também faz a gente refletir nos nossos hábitos, na nossa rotina. Então lembra que eu falei que se de noite não é um bom momento para eu fazer exercício, eu tenho que fazer na parte da manhã? Então o que eu tenho que parar para pensar? Que talvez eu tenha que acordar um pouquinho mais cedo para dar tempo de eu realizar a minha meta, que é ir fazer exercício físico. Porém, se eu olho para minha rotina e eu geralmente vou dormir 1h da manhã, obviamente no outro dia eu vou estar cansada, eu vou estar indisposta, eu não vou querer fazer exercício. Então eu sim tenho que repensar na minha rotina, nos meus hábitos, para que eles contribuem para eu realizar essas metas, para eu desenvolver essas metas. E, obviamente, nós temos um ano de 12 meses, ou seja, à medida que o tempo for passando, muitas coisas podem mudar, A gente pode mudar de emprego, a gente pode encontrar uma pessoa, entrar em um relacionamento. E essas metas podem sim precisar de ajustes. Então, não deixem de olhar a cada 1, 2 meses, as suas metas e ver se elas precisam de alguma mudança ou outra. Uma coisa que eu gosto bastante é as pessoas constroem expectativas e se frustram muito. Isso vai tirando o teu ímpeto, vai tirando o teu ânimo de fazer as coisas. Por quê? Então eu não devo ter expectativas? Não, expectativa até um ponto, ela é útil. De um ponto para frente, ela pode se tornar tóxica. Então o que eu chamo de ajuste de expectativas. Nós construímos geralmente a nossa expectativa baseada no nosso desejo pessoal e não no nosso senso de realidade. Então, se eu construo baseado numa idealização, eu quero perder 5 quilos em 2 semanas, porque eu vou ter uma festa lá e eu quero estar com 5 quilos a menos. Às vezes não é possível isso. Então você começou a fazer e você tinha que estar perdendo peso muito rápido, você não está avançando na velocidade que seria necessário, porque a tua expectativa é irreal, e você acaba abandonando o teu projeto, perdendo o seu pique. Então, você tem que pensar o que é realista, o que seria possível, de fato, realizar dentro do tempo que eu tenho, dos recursos que eu tenho. Isso ajuda bastante a nós mantermos o foco nas nossas metas e a não termos essas decepções que nós mesmos nos causamos porque construímos expectativas mal fundamentadas. E caso você esteja interessado em fazer as suas metas para esse ano,
nós preparamos um e-book todo especial, um livro digital, onde explica melhor a técnica SMART, onde tem um espaço para você treinar também, né, colocar as suas metas e uma ajuda especial para possíveis obstáculos, tanto internos como externos. É só você clicar no link da descrição desse vídeo e obter o seu livro digital. Até a próxima! Até a próxima.